É isso aí, meus queridos. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vou trabalhar com vocês aqui da série, né? Essa série de questões que nós fazemos lá durante as aulas presenciais. Agora, vou trazer umas questões de interpretação de textos para vocês. Lembrando aqui que o nosso objetivo nesse momento são as questões da VUNESP para as provas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para o Tribunal de Justiça, né? Também aqui do Estado de São Paulo, e para as provas da Polícia Civil. São as provas que estão aí na pauta deste ano para que aconteçam. Polícia Militar, segundo semestre teremos concurso novamente, isso já foi inclusive divulgado pelo próprio governador. Tribunal de Justiça já tem autorização, está na iminência de sair ser publicado o edital, e também a Polícia Civil. Bom, no caso de interpretação de textos, eu trouxe aqui dois textos distintos e questões de interpretações de textos também distintas, para que vocês entendam o seguinte: quando se fala em interpretação textual, é difícil você prever, aliás, difícil não, é impossível, né, você prever que tipo de texto, né, qual vai ser o texto que a VUNESP vai colocar na sua prova seguinte. Então, você estudar por textos anteriores, eu considero naturalmente muito estudo em cima de textos perda de tempo, porque é evidente que o texto vai ser diferente na sua prova. Ele não vai ser o mesmo texto da prova anterior, ainda que a banca seja a mesma, né? E naturalmente a pergunta vai ser diferente também. Então eu trouxe aqui duas questões de textos com dois textos distintos para você verificar como a gente faz as técnicas de interpretação. Na verdade, as aulas de interpretação de texto são para isso, né? Para você mostrar, para a gente mostrar para o candidato quais são as técnicas que você pode usar para poder interpretar um texto. Bom, primeiro, qual a técnica da VUNESP, na banca examinadora? Colocam de 2 a 3 textos, dependendo da quantidade de questões, na maioria das vezes são 2 textos. Vão retirar, obviamente, as perguntas de interpretação desses textos, naturalmente, e as questões de gramática, né, de concordância, de regência, de crase, colocação pronominal, aquilo que está no edital, elas são retiradas de trechos desses textos que vocês vão interpretar, ok? Então, o que eu aconselho? Claro que isso é um conselho, não é uma regra, mas é uma dica, né? E vem dado certo, porque os candidatos nos dão esse retorno. Quando as bancas trabalham as questões de texto, pode observar o seguinte: as primeiras questões são de interpretação de texto. Depois que você consegue identificar, ou depois que aparecem as questões de gramática. Isso é óbvio, né, que a banca faz isso com o seguinte propósito, que é cansar o candidato, né? E é natural isso, porque para você interpretar o texto é óbvio que você tem que ler o trecho do texto, ou tem que ler o texto, ler as perguntas, né? O que o examinador pretende com aquela pergunta. Então é claro que isso é cansativo, você tem 5 alternativas, procurar aquelas alternativas dentro daquele texto, então isso é cansativo. Então um conselho que eu dou aos candidatos, eu falo isso nas aulas presenciais também: antes de fazer uma questão de texto, façam as questões de gramática primeiro, né? Como é que você vai saber isso? As palavras-chave de uma questão de texto: segundo o texto, segundo o autor do texto, levando em consideração o que o autor pretende mencionar, levando em consideração o que dispõe no texto, pode-se inferir do texto. São todas questões que envolvem interpretação de texto. As questões de gramática vão aparecer: assinale a opção correta quanto à concordância nominal de acordo com a norma padrão, assinale a opção correta de acordo com a crase, tendo em vista a colocação pronominal, marque a opção correta de acordo com a norma padrão. Enfim, essas são as palavras-chave que nós já até conversamos isso em aulas presenciais. Então, uma questão de texto, por exemplo: o que o examinador pede para você fazer? O que ele determina? Olha só o que eles colocam lá no comecinho, ó. Leia o texto a seguir para responder à próxima questão. Vejam que a banca vincula você ao texto, né? Ou seja, coloca você, leia esse texto todo para você responder a questão. Isso é de propósito. O que eu faço? Eu não faço a leitura do texto, né? Por que não? Porque eu vou até as perguntas lá, considerando-se o contexto, o sentido de uma expressão está corretamente traduzida em. Vejam, essa é uma técnica que a banca coloca a palavra sentido. Uma expressão do texto tem uma tradução em algum lugar desse texto, só que aí ele te dá as alternativas. Então o que seria legal você fazer? Pega essa letra A e veja, ó,
O examinador quer saber o seguinte: o termo, né, o trecho diz respeito ao interesse comum, está relacionado com, ou se relaciona com, a vontade geral? Então o que você faz? Você pega essas palavras-chave, que é uma técnica de interpretação, ou seja, procura onde está escrito interesse comum no texto e procura onde está escrito vontade geral. A mesma coisa você faz na letra B, caso você não encontre isso na letra A. Ingênuos seguidores está ligado a adeptos mais radicais? Então o que você vai fazer? Você não precisa ler o texto todo, você vai pegar lá o termo ingênuos seguidores e vai verificar onde ele está no texto e verificar se ele tem uma ligação com adeptos mais radicais. E assim sucessivamente, né? Você faz isso nas outras alternativas. Fazendo isso, olha só o que a banca determina, olha a resposta dessa questão. Como é que eu cheguei a esta conclusão? Como é que eu sei que a resposta é a letra A? Como é que eu sei que diz respeito ao interesse comum, está relacionado à vontade, ou relaciona-se com a vontade geral? Eu fiz o seguinte, eu fui até o texto, ó, esse pedacinho que você está vendo aí destacado em vermelho, né? Aqui, ó, eu encontrei lá vontade geral. Se você voltar aqui ao texto, você vai ver que eu tenho a palavra-chave, né, ou o termo-chave, que é vontade geral. Então eu encontrei isso lá no texto, lá no terceiro parágrafo. O primeiro e o segundo parágrafo não apresentam essa palavra-chave. Então a vontade geral está aí. E eu destaquei aqui, falei, bom, então a resposta tem que estar aqui. Agora entra uma parte gramatical, a parte de utilização dos pronomes demonstrativos. Vejam só que nós temos aí vontade geral, temos a conjunção e, depois vontade de todos. Então são dois termos, a vontade geral e a vontade de todos. Quando o autor dá continuidade ao texto e coloca aquela, só diz respeito ao interesse comum, ele está se referindo ao termo que está mais distante do final do período, ou seja, o período é aí que se insere a sua famosa distinção entre vontade geral e vontade de todos, ponto. Então a vontade geral está relacionada ao aquela. Se fosse esta no lugar, seria a vontade de todos. Agora olha a técnica que a banca fez. Ele utilizou o aquela, vamos continuar, ó. Aquela só diz respeito ao interesse comum, ponto e vírgula. A outra, ou seja, a vontade de todos, há um interesse privado, sendo apenas a soma de vontades particulares. Então, a utilização, né, a regra de utilização de um pronome demonstrativo este, esse e aquele, no caso é o pronome aquela, se refere à vontade geral. Então eu vou traduzir assim, ó. A vontade geral está ligada a o que diz respeito ao interesse comum. Volta lá na resposta que você vai ver isso, olha lá. Diz respeito ao interesse comum está relacionado à vontade geral, por meio daquele pronome aquela. Né? Deu para entender como é que funciona? Então olha lá. Se fosse o esta, seria a vontade de todos. Né? Então o aquela é um pronome que nos remete a algo que está anteposto a ele mais distante. Se fosse o esta, nos remeteria a um elemento que está anteposto mais próximo, que seria o vontade de todos. Então a palavra-chave aí, a vontade geral, no caso, né? E a palavra-chave diz respeito, o termo-chave, né, diz respeito ao interesse comum, mais o conhecimento da utilização correta, adequada de um pronome demonstrativo. Vejam que é uma questão que envolve a interpretação e que envolve a gramática também, ok? No segundo texto, olha de novo como é que a banca faz. Ó. Leia o texto a seguir para responder a próxima questão. E te dá um texto que não é tão longo. Se você ler o texto, é evidente que você vai entender o que está escrito, não tem nenhum problema, não é nenhum texto absurdo. E é claro que você acha a resposta. Mas para fazer um negócio mais rápido, o que a gente faz? Olha a diferença da pergunta aqui. Ó. No texto, o autor contrapõe fundamentalmente, ou seja, ele traz uma contrapartida, ele faz uma comparação por meio de uma contraposição. É o autor que faz isso. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a letra A e vou ler essa letra A. As boas condições do Porto de Marselha em território francês, as péssimas condições. Ou seja, será que o autor está fazendo uma contraposição entre as boas condições do Porto de Marselha em território francês às péssimas condições? Será que é uma contraposição aí? Eu vou procurar no texto isso. Faço a mesma coisa na letra B. Ó. A demora com que a notícia da suposta morte de Gonçalves Dias no século XIX pôde ser contestada pelo poeta à rapidez com que o pianista Marco Rezende e assim por diante. Então eu vou fazer essa observação.
por meio de palavras-chave. Segundo a banca examinadora, a resposta é a letra B. Muito bem, como eu cheguei a esta conclusão? Como é que eu posso chegar a esta conclusão de que a resposta é realmente essa alternativa? Vejam bem, o que eu fiz aqui para achar a resposta? Eu procurei, obviamente, o termo morte de Gonçalves Dias lá no século XIX. Eu fui procurar isso. E isso está em algum lugar, evidentemente. Então vejam que nós temos uma técnica aí, que é uma palavra, um termo-chave, Gonçalves Dias, é o nome de uma pessoa. Então provavelmente isso vai estar no texto, né? E o que eu fiz? Dentro desse contexto, ó, nesse pedacinho aqui, vejam, o primeiro parágrafo aparece o pianista Márcio Rezende. Se você voltar aqui, ó, na resposta, você vai ver que na segunda parte da resposta, letra B, ó, a rapidez com que o pianista Marcos Rezende. Então, Marcos Rezende é uma palavra-chave, não é verdade? Eu vou procurar isso no texto. Assim como Gonçalves Dias também é uma palavra-chave. Vou ler essa alternativa, quer ver? Ó, vamos ler a alternativa. Ó. O autor contrapõe fundamentalmente a demora com que a notícia da suposta morte de Gonçalves Dias, lá no século XIX, pôde ser contestada pelo poeta à rapidez com que o pianista Marcos Rezende, contemporâneo do cronista, pôde constatar a própria morte. Então eu tenho Gonçalves Dias e Marcos Rezende. Vamos lá para o texto? Olha o pedacinho lá em cima, quer ver? Agora vamos ler esse pedaço. Ó. Ao ler o seu necrológio do jornal... Aí vejam só, imagina o seguinte, ó. Você não sabe essa técnica que você vai ler o texto. Aí de repente você se depara com essa palavra aí, ó, necrológio. Quantas pessoas no concurso sabem o que significa necrológio? Se você não leu a pergunta, está lendo o texto, o que pode pintar aí na sua cabeça? Será que o examinador vai perguntar alguma coisa sobre essa palavra? Eu não conheço essa palavra. Se ele perguntar, eu vou errar a questão. Olha a insegurança que traz, tá vendo? Por isso que ler a alternativa é um pouco mais eficaz do que ler o texto. Óbvio, vou repetir para vocês aqui, é só uma dica, né? Não é uma regra. Quem quiser ler o texto uma vez, duas vezes, há casos que os candidatos leem o texto uma vez, leem duas vezes para depois ir para as alternativas, não tem problema nenhum. Eu faço diferente, né? E mostro isso para os candidatos. Mas eu faço diferente não é porque eu quero, né? Eu faço diferente e mostro para o candidato porque isso vem dado certo, ou vem dando certo, melhor dizendo. Porque os candidatos me retornam, né? Eu tenho, obviamente, o retorno do candidato. E eu pergunto para o candidato, como é que você fez a questão? Olha, professor, eu fiz dessa forma e funcionou, e fiz mais rápido. E isso vem sendo uma constante, por isso que eu passo para vocês essa dica. Então, olha lá, ao ler o seu necrológio no jornal de outro dia, o pianista Marcos Rezende primeiro tratou de verificar que estava vivo, bem vivo. Em seguida gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. E a mensagem diz o seguinte: hoje é 27 e eu não morri. Não posso atender porque estou na outra linha dando a mesma explicação. Aí continua. Quando li esta nota, me lembrei de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Vejam que no primeiro parágrafo ele diz assim, hoje é 27, ou seja, hoje é dia 27. Aí ele menciona o seguinte no segundo parágrafo. Ó, em 1862, quando aqui, ou melhor, em 1862 chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. O poeta estava a bordo do Grand Condé havia 55 dias. O Brig chegou a Marsella com um morto a bordo. A falta de lazareto, imagina você se depara com essa palavra lazareto. E muitas pessoas não sabem o que significa. Imagina se você está lendo esse texto e imagina que o examinador vai te perguntar sobre essa palavra. Vai te trazer insegurança. Como é que você vai responder? E vejam que ele não está perguntando nada disso, né? Continuando, ó. O navio estava obrigado à caceteação. Olha outra palavra, difícil compreensão da quarentena. Aí aparece lá a palavra-chave, ó. Gonçalves Dias tinha ido se tratar na Europa e logo se concluiu que ele era um morto. Então vejam só, a contraposição está entre o primeiro e o segundo parágrafo, quando ele menciona que o pianista Marcos Rezende, lá no dia 27, ele diz, ó, hoje é 27 eu não morri. Vejam, ele grava uma mensagem, aí ele faz uma contraposição. Vejam como hoje é mais rápido você identificar, olha, eu não morri, ele escreve lá, eu estou aqui. E a dificuldade que era naquela época, em 1862, porque evidentemente não tinha esse recurso. Deu para perceber essa diferença, né? Essa contraposição? Então vamos voltar lá no texto. Olha como está perfeitamente colocado na letra B.
Ele faz uma contraposição, contrapõe, né, a demora com que a notícia da suposta morte, vejam lá em cima tem isso, né? Suposta morte de Gonçalves Dias lá no século XIX, pôde ser contestada pelo poeta a rapidez com que o pianista, ou seja, a contraposição. Vejam, hoje o pianista Marcos Rezende pôde constatar e responder mais rápido do que naquela época, ok? Então, esse pedacinho aqui, a gente encontra essa resposta. Vejam, eu não precisei ler o texto todo para responder essa questão. Em 2 parágrafos eu resolvi essa contextualização. Perfeito? Legal. Faz a inscrição no meu canal no YouTube se você não tiver, faz a divulgação, dá um joinha aí se você gostou disso, compartilhe para você colocar para as outras pessoas terem esse mesmo nível de conhecimento, ok? E a partir de agora, a gente vai começar, a partir do próximo vídeo, vamos começar a trabalhar as questões de gramática, porque as questões de gramática, as questões de classes gramaticais, ou classes de palavras, né? O substantivo, o adjetivo, o pronome, etc. Depois as questões de concordância verbal, nominal, regência verbal, nominal, crase, colocação pronominal, pontuação. Essas questões são mais pontuais, você precisa conhecer as regras gramaticais. Beleza? Então com isso a gente encerra essa primeira parte só da interpretação. E a partir do próximo vídeo só as questões de gramática. Lembrando que essas questões são aquelas questões que nós trabalhamos por meio de exercícios durante as aulas presenciais. São questões do estilo da sua banca, ou seja, para quem vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para quem vai fazer o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, para quem vai fazer o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou para você que vai fazer um concurso organizado pela banca VUNESP. Essas questões servem, essas aulas servem para você também. E para aqueles que querem conhecer a gramática e o estilo de perguntas. Legal? Bons estudos para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai se encontrar com as questões de gramática. Grande abraço.